Olá pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Voltando então com o nosso trabalho aqui na Elos de Luz. Eu sou o Fabiano, faço parte aí do departamento de palestras e a gente vai hoje com mais um bate-papo sobre a doutrina, mais um capítulo, tá certo? Não esqueça sempre de, ao final do nosso, ou no decorrer desse vídeo, você se inscrever nos botões aí do YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative a sinetinha e você vai sempre sendo notificado das palestras que vão chegando, tá certo? Vamos de imediato então para a nossa oração, bora lá! Então, agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade da Elos de Luz que possam fazer a proteção aos anjos guardiões dessa casa Elos, em ligação conosco hoje e via essas redes da web, possam levar luz a todos, que aqueles que vêm até o Elos, seja presencialmente, seja agora virtualmente, servir-se dessa luz e juntar-se a essa luz, a essa vibração do bem. Assim, em nome de Deus e de Jesus e do mentor responsável, abrimos o trabalho de palestra dessa tarde. Que assim seja. Essa tarde, noite, manhã, o horário que você escolher para ver o vídeo, né? Agora não tem mais à tarde. Tradicionalmente a nossa palestra é na quinta-feira, à tarde às 16 horas. Mas agora, com esse novo sistema, você pode assistir a palestra, pelo menos enquanto durar esse período, né, de recolhimento. Você pode assistir no horário que melhor lhe aprouver, né? 3 palestras toda semana, né, também de outros colegas que estão disponibilizando no nosso canal, além de músicas também, né, que estão sendo disponibilizadas. Então, ajude a divulgar, compartilhar esse canal para mais pessoas poderem acessá-lo. Valeu? Vamos de imediato então para o nosso assunto de hoje, né? Deixando aqui o nosso companheiro, aqui nosso fiel instrumento de lado, aqui um pouquinho, vai ficar aqui nos olhando, ó. E vamos de imediato então para o assunto. Hoje vamos falar do capítulo número 8. Vamos confirmar se é o 8. Que é Bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse aqui é o livro que a gente tem que estar sempre com ele por perto, né? Seja para a gente consultar, a gente pode também abrir o acaso, muitas vezes pedir orientação, então a gente faz a oração, pede orientação sobre determinado assunto e abre ao acaso também. Então vem aquela orientação muitas vezes que a gente tanto precisa. E também podemos seguir os capítulos, estamos no capítulo 8, semana que vem vamos para o 9 e assim sucessivamente até fechar o ciclo, né? Maravilha! Então, bem-aventurados os puros de coração, porque é deles o reino de Deus, né? Então é deles toda a luz, todo o brilho, toda a presença divina, todo o bem-estar, toda a prosperidade, toda a saúde, todo o melhor. O reino de Deus é tudo isso, é todas as coisas boas, aquilo que se quer desfrutar, mas também aquilo que a gente tem como as virtudes, né? O amor, o bem-querer, o bem-viver, né? A paz de espírito, a satisfação, né? Aquele êxtase espiritual que é estar na presença de Deus. Esse é o reino de Deus. Então, deixai que venham as minhas criancinhas. O que Jesus dizia nesse dia, naquele tempo? Estava Jesus a palestrar com os seus apóstolos e algumas crianças estavam por ali. Tentavam, enfim, imaginamos nós aqui, né? Nos tempos de hoje, estavam ali fazendo uma bagunça, né? Fazendo a esculhambação. E aí Jesus e aí os apóstolos, elas tentando chegar por perto e aquela zoeira, aquela coisa toda, os apóstolos elas reprimiram, né? Pô, que isso? Fiquem quietas né? Aqui é um lugar que está Jesus, olha o respeito, isso aí que reprimiu de forma rude, né? Diz o Evangelho, de forma forte, né? E Jesus, então, chama a atenção deles, não, nada disso, deixe que venham até minhas crianças. E já usou, então, o fato para ser um exemplo na parábola que ele vai passar. Né? Deixe que venham as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Né? Felizes os puros de coração. Né? Os puros, como as crianças, porque o reino de Deus é para quem se assemelha a elas. Evidentemente que Jesus não estava dizendo que o reino de Deus é um reino só de crianças, não é isso. Nunca é o pé da letra, mas a mensagem, né? Então a gente já vai com Kardec nesse
capítulo, ler a interpretação, ver como é que ele explica, né, segundo o Espiritismo, essa passagem. Então, evidentemente que, primeiro de tudo, a criança naquela inocência, naquela pureza, no sentido da palavra, mas aquela pureza que ela tem quando o ser ainda é criança, né? Por quê? Porque como ele ainda está desenvolvendo a sua memória, o seu espírito está começando, né, a desenvolver as suas capacidades, não está toda a memória, ainda não retornou. Por quê? Porque depois que ele encarna, a gente sabe, para encarnar o espírito tem um esquecimento das vidas passadas, né? Então ele ganha, isso aí na verdade é uma bênção que todo o espírito, todos nós recebemos para reencarnar. De forma que a gente, assim, com esse esquecimento do passado, pode, em primeiro lugar, não ter aquelas lembranças que poderiam atrapalhar a nossa jornada, né? Lembranças do que a gente foi, do que a gente fez, das pessoas que, enfim, teria alguma dificuldade, que tem questões pendentes. Tudo isso aí a gente não sabe, a gente vem absolutamente nesse sentido esquecido, né, quando bem criança. E também a gente fica mais, como ser, ficamos mais fortes no sentido moral, no sentido intelectual, para aquilo que a gente vai desenvolver aqui, né? A gente não tem tanta aquela lembrança, talvez, do que a gente aprontou, né, andou aprontando lá para trás. E a gente vem mais forte, mais seguro para poder desenvolver uma coisa assim como se fosse recomeçando, né? É claro que com o passar do tempo a gente vai retomando, especialmente as nossas tendências, a gente vai retomando as nossas habilidades, né, do espírito que ele já acumulou nesse período, até para poder dar o caminho que o espírito mesmo muitas vezes traçou, planejou em linhas gerais lá no plano astral, para ele poder aqui de fato escolher de acordo com esse caminho, ou o mais próximo possível desse caminho que ele imagina seguir, que ele imagina trilhar, né? Então a gente recebe vai começando a vir essas intuições, essas tendências vão chegando, à medida que o tempo vai passando, a gente vai retomando, né, as propriedades do nosso espírito, mesmo as anteriores a essa vida, né? Isso aí se reflete muitas vezes nas habilidades que a gente tem, nas capacidades que já são desde criança, naquelas tendências que a gente mostra desde pequeno, nos nossos gostos, nas nossas predileções, ok? Então, para tudo isso serve esse esquecimento bem benéfico e bendito que temos quando crianças, né? Mas esse próprio esquecimento nos dá esse sentido de pureza a que Jesus se refere, né? Esse sentido de uma certa inocência, né? Então a criança vai sendo aquilo que ela é. Mas vamos lembrar que muitas vezes não seria aquela pureza que a gente muitas vezes pensa. A pureza, é tudo perfeito, uma criança santinha, né? Como anjinhos. E a gente sabe que a criança às vezes não é tão anjinho, né? Tem às vezes crianças, ou cada um de nós, que muitas vezes aprontou e aprontou muito, né? Aprontou a full, como a gente fala. Então, às vezes não é só santinho, não. Tem o lado também de aprontar as travessuras. Então, que pureza é essa? É a pureza de ser quem ela é. Então, Jesus está nos passando, sejam como as crianças, sejam puros como ela é. Como um copo d'água, né? Um copo d'água você olha assim que você consegue ver o outro lado. É porque a água é pura, é um líquido que tem a sua pureza. Então, a gente consegue ver o lado de lá, ele é transparente, seria essa a melhor palavra, né? Sejam transparentes como transparente é uma criança, né? Como nos diz Divaldo também, tudo que você vai fazer de uma forma sozinho, de uma forma privada, que possa também ser compartilhado com todos. Ou seja, que a gente não faça nada no privado, ou seja, de forma sozinhos ou a não estar observando ninguém, que a gente não pudesse que não pudesse ser mostrado a todos, né? Que se a gente possa sempre, tudo que a gente fizer, que possa ser contado a todos, ou seja, que a gente tenha uma vida com retidão, né? Que a gente possa querer ser e também parecer aos outros a mesma coisa, ou que seja como uma criança, pura como uma criança, ou seja, é aquilo ali. Você já percebeu que criança não consegue nem mentir direito, ela se atrapalha, então a gente... Então, às vezes a criança entrega os pais, né? Porque ela fala as verdades e os pais muitas vezes depois temos um nó para poder explicar para ela que nem sempre todas as verdades, né? Então isso aí a gente às vezes até se diverte, mas é isso aí mesmo, a criança tem essa pureza, ela tem essa transparência de ser o que ela é, né?
Faz arte, faz, mas também é alegre? E ela é aquilo ali. E quem sabe nós, adultos, depois vamos começando cheio de melindres, cheio de condicionamentos, vamos começando a aprender, né, ou a desaprender, a sermos mais dissimulados, ou sermos mais políticos por um lado, mais, né? Claro que a candura, claro que a doçura e ter um bom senso sempre é bom para as relações, mas até que ponto deixar de ser a gente mesmo? Então, a primeira dica desse evangelho para nós é isso, desse capítulo do evangelho, é a gente buscar a honestidade consigo mesmo, admitir as minhas questões que ainda tenho que melhorar, admitir que ainda faço coisas que não são ideais, mas saber o seu valor também. Então é o que nós estudamos no capítulo anterior, a verdadeira humildade, né? A gente saber os nossos pontos fortes e também saber aqueles a desenvolver. Não tentar esconder o que a gente ainda não é muito puro, né? Mas também saber desenvolver as nossas virtudes. Que legal! Então, a partir disso, ele nos diz que a pureza, ou a pureza vem até dos pensamentos, né? Não só das atitudes, mas ela começa nos pensamentos. Então, é uma outra passagem do Cristo. E ele nos diz que isso pode acontecer através da interpretação de Kardec, pode acontecer em 3 níveis, né? O primeiro nível é aquela pessoa que nem chega a pensar no mal. Né? Então, uma pessoa que já está num nível lá em cima, né? Só pensa coisas boas, procura se nutrir de pensamentos bons, nem pensa no mal, né? Já corta na origem, não deixa ele se desenvolver. Seria o ideal, né? Depois tem aquele que pensa pensa mal, pensou mal de algum, ou aquele danado, ou aquela fulana, mas não chega a agir, não chega nem a falar, ou pensa em falar alguma coisa pro outro, aquela fofoquinha boa, né? É coisa bem gostosa, fazer uma fofoquinha. A gente brinca, mas não é nada legal não, porque a gente está tornando material um pensamento que já nasceu mal, né? Então é isso que ele fala, o segundo nível é aquele que pensa, mas não age, nem coloca na palavra, ele já corta no nível de pensamento, ele já reduz ele, né? E não deixa se desenvolver. Digamos assim que ele já na origem já repele. E o terceiro é aquele que ainda pensa mal, né? Prepara e ainda age no mal, né? Então esse é onde o trabalho tem tudo para ser feito ainda, né? Não foi feito nem metade, né? Então são esses 3 níveis de pensamento, de pureza do pensamento. E a gente pode às vezes estar no momento de um, no momento de outro, a gente nunca é nem tudo bom, nem tudo mal, né? Então a gente pode se dar conta disso a partir de agora e poder trabalhar com isso, né? Por exemplo, já veio um pensamento que não é legal, ou determinada pessoa. É aquela pergunta, se eu for falar esse pensamento, né, transformar ele em palavra, materializar, né, a palavra materializa o pensamento, ele vai ser útil? Né? Vai ser bom? Pode acrescentar algo? Olha, 2 frasezinhas, 2 perguntinhas que já liquidam mais de 50% dos pensamentos. É ou não é? Então vamos começar a passar por esse filtro, é um filtro. Se passar por esse filtro, não, é legal, uma coisa boa, é útil, vai ser útil, aí a gente vai falar. Né? Então é um exercício, né? Que todos nós que buscamos, né, o conhecimento, não só o espírita, o cristão, o cidadão em geral, pode fazer esse filtro. E nós que abraçamos o espiritismo ainda mais, né? Sabemos a força do pensamento e sabemos a força ainda mais do pensamento materializado na palavra. Tem uma força incrível. Então a gente pode nesse momento trocar. Mas aí vai perguntar assim, mas vem cá, falei, me irritei e mandei naquele lugar e ainda praguejei uma coisa horrível. O que faz? Se culpa, se estraga o seu dia? Não. Primeira coisa, se deu conta, termina para ali, tenta não nem falar, né? Mas se já saiu, para e revê aquele pensamento, cria um pensamento bom e manda uma luz branca, manda um pensamento bom para ir correndo atrás daquele. Vai começar uma corrida, a corrida maluca. Saiu um pensamento do mal que você mandou aí, seja no trânsito, seja em casa, seja para o político que está na televisão, seja para a pessoa que está na live, não importa. Você mandou um pensamento ruim,
né? Se deu conta, manda o bom, manda a luz, que a luz é mais forte. Ela vai lá e desfaz, e desmancha aquele que você mandou. Mas sempre lembre de mandar também um pensamento bom, reparador, tão firme quanto aquele que você mandou, hein? Não adianta fazer esse desgraçado, esse danado, esse sei lá o quê, filha de Deus, que a gente fala, né? Desse político, desse fulano, ou desse parente, ou desse amigo, pois é, a gente faz. E depois quando vai mandar a luz, mas que Deus possa mandar uma luz para ele, uma luzinha, pequenininha, uma luzinha. Não, que negócio é esse? Manda uma luz bem boa para ele. Eu espero que Deus mande uma luz grande, peço que Deus envie essa luz, já nem pede, já envia, né? Filhos de Deus, então a gente também tem esse poder de determinar, e a luz vai, hein? Então eu envio uma luz firme, forte, abençoada para esse filho de Deus também é filho de Deus, isso e aquilo, né? Então, e agradece ainda, e enfim, abençoa. Tá feito, tá feito, tá feita a correção. Maravilha? Então, esse capítulo segue adiante ainda falando também, Jesus estava fazendo a sua refeição na casa de um fariseu. Detalhe que o fariseu, na época, era aquelas grandes autoridades, né? Mas os fariseus também eram tidos muito como aquele que fazia toda a parte do exterior, né? Fazia todos os cultos, né? Tudo dentro do script, mas muitas vezes não aplicava aqueles ensinamentos. Então, Jesus estava lá e para começar a sua refeição e perceberam que ele não havia lavado as mãos. Mas você não lava as suas mãos antes antes do almoço, antes do jantar, e vocês se preocupam tanto com lavar as suas mãos e não se preocupam em lavar o seu coração, né? Vocês se preocupam tanto com o exterior e não se preocupam com o interior, mas não é o mesmo Deus que fez o seu exterior e que fez o seu interior? Então o que ele está nos passando? E ainda complementa, né? Não é tanto o que entra pelo... não vou lavar as minhas mãos, vou pegar a comida com a mão suja, vou pegar o pão. Mas não é tanto o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem é o que muitas vezes o condena ou o glorifica. Então, o que ele quer dizer com tudo isso aí? Ele nos dá uma verdadeira aula, né, de autenticidade, de pureza no bom sentido, ou seja, seja fiel a seus valores, né, de fato. Não quer dizer que a gente não deve lavar as mãos, inclusive nesse momento tem que lavar ainda mais, né? A gente está aprendendo aí os métodos de como é que lava a mão, tudo certinho, tá tudo certo. Agora o recado é muito mais via parábola, via a metáfora que ele quer nos passar, né? Que a gente não se preocupe tanto em manter regrinhas pré-estabelecidas pelos homens ou pelas religiões ou pela própria maneira que a gente definiu a nossa vida, não. Mas que a gente faça de fato a transformação interior, né? Então não é tanto o detalhe, se eu faço isso aqui, se eu boto a toalha branca, mas não tem a toalha branca, vai sem toalha branca. Mas não tem hoje a água fluidificada, não está numa jarra transparente, vai numa xícara branca. Não tem problema. Mas hoje o evangelho... Então não é a forma, mas o interior, o fundo, né? O conteúdo. É isso que ele quer nos passar. E nos deu uma verdadeira aula. Por quê? Porque nos disse o verdadeiro valor que nós temos quando a gente usa também o nosso interior. Por exemplo, não é tanto o que entra pela boca, mas o que sai. O que ele quis dizer? Todos os pecados que ele chamou, né? Os adultérios, os crimes, tudo começa pela palavra, por aquilo que você vai engenhar. Que a gente use esse poder fantástico que nós temos para criar, para apaziguar, para acalmar, né? Para facilitar, né? A inteligência também, para as coisas funcionarem, né? Para organizar, para criar, para amenizar, enfim, para colorir, né? Para ilustrar uma vida, uma tarde, uma noite, com palavras legais, palavras amenas, com palavras leves, criativas, que nos façam sermos melhor do que a gente era até então. Então, uma verdadeira lição que Cristo nos traz nesse capítulo, né?
ele vai terminar ainda dando aquela lição, dizendo que se uma mão ou se um olho é motivo de escândalo, então arranque e jogue fora, né? Que é muito mais negócio você chegar no reino dos céus faltando um desses membros do que ter a perdição, né? Através deles. Então, claro, de novo, muito alegórico, a gente tem que entender, não ao pé da letra, né? O que significa isso aí? Que o homem tem que começar a se conhecer, perceber, todos nós, né? Que buscamos, especialmente quem busca, né? A doutrina espírita, esse verdadeiro consolador que chegou para nos iluminar, para nos orientar, para nos guiar, né? Então que a gente deve cada vez mais nos conhecermos, a gente se conhecer cada vez mais e perceber o que em mim, o que às vezes eu faço, o que eu às vezes, enfim, que atividades, que pessoas, que locais. Agora o pessoal está mais em casa, não é tanto os locais, mas que pensamentos, que tipos de atividades que me levam muitas vezes a baixar minha vibração, a começar a me sentir mal, a começar a me sentir irritado ou a começar a fazer coisas e, enfim, a ter atitudes que não são legais, que eu não me sinto bem. E começar a analisar isso aí, né? A verdade é cortar fora e jogar fora, muitas vezes é o cortar fora alguma atividade que não está nos contribuindo, não está nos instigando ao bem, ao contrário, só está nos limitando, só está nos jogando para baixo ou nos instigando a coisas que não são legais, né? Então vamos dar exemplo, por exemplo, determinado programa lá de televisão, até de rádio ou de série ou filme, que depois, sempre que termina aquele episódio, aquele filme, aquele programa, eu me sinto um pouco para baixo, eu fico meio melancólico, eu fico meio pessimista, eu fico meio deprê, agora o deprê. E aí tem que se analisar, tem que começar a analisar. Então se a coisa não funciona, eu vou tentar pelo menos analisar. Isso aqui está me ajudando, então como é que eu vou poder ver esse programa e não ficar? Dependendo, a gente tem que... corta, não assiste mais aquele ali. Vai assistir uma coisa que faça bem. Mas eu assistia sempre o jornal tal e me sinto bem e consigo separar o que é bom e o que é ruim. Tá bem. Mas eu assisto o jornal tal ou assisto o filme tal, não sei. Cada um tem o seu coisa. Ou atividade tal e me faz sempre ficar depois triste, cabisbaixo, para baixo, meio deprê, meio para... E começo a ter uns medos, umas coisas esquisitas. Tira fora, corta aquela atividade. Vai escolher, coloca no lugar uma outra que você percebe que sempre se sente bem. É ou não é? A gente não tem que escolher o melhor. Como é que é o mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Não tem que se amar. Tem que escolher coisas que vão nos contribuir, que vão nos fazer brilhar mais, vão fazer a nossa luz interior, né? Fazer a sua parte também nesse mundo, ou seja, brilhar, fazer a gente estar otimista, a gente estar criativo, a gente estar feliz, a gente estar alegre, a gente estar... solícito, pronto também para poder fazer algo pelos outros e por a gente mesmo. Eu frequento um grupo que eu até acho bacana, eu achava legal de ir, mas sempre que eu vou eu acabo me envolvendo num grupinho lá e é maledicência e começo a falar não sei de quem, eu já não me sinto muito bem. O que sugere o Evangelho, será? Né? Então a gente vai se analisando, são exemplos só. Né? Agora o pessoal não tem se encontrado, mas tem se encontrado na teleconferência. Mas tem um grupinho que a gente reúne e sempre acaba na maledicência e falando dos outros. Não está sendo bom? Passa a tesoura. Aquilo que não está acrescentando, minha gente, a gente tem que se dar conta. Você que vai se dar conta, ninguém está dizendo, o Espiritismo não diz para excluir nada, para cortar nada. Jesus é que disse, aquilo que for motivo de escândalo, corta, troca, vai para outro, minimiza. Né? Ou a gente dá uma outra ênfase e vai para aquela atividade com uma outra cabeça, já pronta para não entrar naquela vibração, ou eu já sei que eu vou naquela atividade, que eu vou juntar com aquele grupo, que eu vou entrar naquela teleconferência, eu sempre acabo baixando minha vibração, eu sei que ali vai facilitar que eu baixe a vibração, eu sei que aquilo ali não vai acrescentar em nada para mim, aliás, quase 100% das vezes, quando eu faço essa atividade, então corta a atividade, vai para outra. Mas eu sempre tive, mas chegou a hora de mudar. Não é? Então esse aí que é o sentido maior dessa parábola, dessa passagem do Cristo. É a gente se analisar, se olhar para si. Ninguém vai estar lá dizendo,
faz isso fulano, faz aquilo ciclano, olha para isso, goste daquilo, não goste do outro, corta isso. Ninguém vai dizer isso aí. É cada um de vocês em casa aí que está assistindo que vai fazer uma análise e a gente até já, nesse momento, propõe que a gente faça esse exercício em casa e vai colocar tudo que eu tenho feito, as atividades que eu mais tenho feito e aquelas que eu acho que não me acrescentam, que me botam para baixo. Quais são? E eu vou começar a analisar. Essa semana eu vou ficar de olho nisso aí. Vou ficar de olho. Eu digo eu das minhas coisas, você das suas coisas. Tá? Cada um na sua vida privada. Não importa o outro deixa lá. E a gente vai perceber aquilo que nos instiga ao bem, que nos traz coisas boas, dá aquela sensação, que vontade de viver. Cada vez que eu assisto uma live do Espiritismo, da Casa do Caminho, ou um vídeo que está lá publicado, que é criativo, me faz ver, ou uma coisa de música que eu gosto, ou lá um vídeo de culinária que me faz... Eu saio dali criativo, saio com vontade de fazer, de cozinhar, de falar com os amigos. Isso é legal, bacana, legal, show. É para isso que a gente está, para fazer uma análise e ver o que nesse universo nos serve. E aquilo que não serve, pode, às vezes, ser uma coisa que a gente faz há muito tempo. Ah, mas eu faço há tanto tempo, mas não está servindo. Não é? Ou começou a fazer agora, mas não está servindo. Ah, mas eu gosto desse filme, mas ele sempre quando termina eu fico muito para baixo, não me acrescenta. Bom, vai ter que começar a pesar, se o filme é bem feito, mas ele te bota para baixo, vai, né? Pesar se vale a pena ver ou não. Ou vai com uma cabeça já pronta para poder lidar bem com isso, ou troca por outro. Tá bom? Essa é a dica. São interpretações, né, minha gente? São formas que a gente traz aí. Vocês com certeza terão outras interpretações desse mesmo capítulo, capítulo 8, nas outras palestras que estão publicadas aqui no canal. Então depois você corre o canal aí, tem palestra dos outros palestrantes, cada um, muito boas as palestras, tenho assistido também, e são legais, são leves, a gente pode assistir aí e divulgar para as pessoas. E cada uma tem o seu estilo, são interpretações sempre à luz e sob o guia nosso maior que está aqui. Esse é o guia, esse é o manual, tá certo? É o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Livro dos Espíritos, esses estão sempre por perto, pronto para abrir e para tirar nossas dúvidas. E as suas em casa também, tá certo? Então leia o capítulo 8 em casa aí, revisa, dá uma olhada, tá valendo a pena, é bem atual, tem coisas bem legais. E lembrando sempre, por que a gente faz isso aqui, né? Para a gente relembrar conceitos, valores que vocês sabem, todos sabemos aqui, né? A gente já sabe, são coisas que a gente já está há muitas vidas aprendendo, mas às vezes a gente deixa se perder em tantos apelos que tem, né? Tanta live por aí, tanto vídeo de YouTube, tanto lançamento, tanta coisa nas séries, na TV assinatura, tudo. Então há muitos apelos. Então aqui nesse canal e outros canais da Seara Espírita você vai ter sempre dicas para relembrar quem somos, né? Somos filhos de Deus, criadores também, como dizemos aqui na Elos. Somos luz e viemos aqui para brilhar, para fazer brilhar essa luz do interior que você tem aí. Tá aí, ela tá aí. Você sabe que já criou tudo que você fez na vida até hoje. E tá pronta para criar muito mais, para brilhar muito mais. Tá certo? Então, por essas dicas aí, são algumas que a gente pode relembrar conceitos e valores para a nossa vida. Valeu, gente. Vamos então para a música de hoje. Vamos lá. Então, antes disso, encerrando o nosso momento, agradecendo, claro, a espiritualidade que está conosco, fazendo essa ponte de luz entre a casa e a luz de luz, e cada um de nós, e cada um que está em casa também, está no seu aparelho, no seu celular, no seu note, recebendo, né, através dessas ondas, também as ondas do amor e das bênçãos de Deus. Agradecendo a Deus, a espiritualidade e a Jesus, encerrando o momento de palestra doutrinária dessa jornada. E vamos de imediato para essa música. Muito legal, saiu no Evangelho que a gente fez esses dias, então eu trouxe para vocês. É encomendada direto do astral. Inspirada por São Paulo, a interpretação, a versão de Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse
só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sei te invejo, se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Valeu, galera, até a próxima.